Estou a trabalhar. Estou a trabalhar, minha senhora. O julgamento dos ativistas que saíram no pretérito dia 16, sábado precisamente, com a devida ressalva, saíram no sábado em solidariedade. Em solidariedade aos mototaxistas para, junto deles, manifestarem o seu calor humano e patriótico em razão de um despacho, salvo erro, um decreto que saiu a dizer que haveria de se impor alguma limitação de circulação em algumas artérias da província de Luanda, por sinal a capital econômico-política de Angola, por força do estado de necessidade no âmbito do ordenamento da urbe. E outros elementos que se levantou, como também questões de segurança rodoviária. Ainda assim, por ser direito fundamental de livre circulação, houve muitos rumores e houve uma preliminar manifestação de vontade de ir-se à rua para repudiar o ato. Mas diga-se a bom rigor e a bom da verdade que, nesta altura, o GPL, o governo da província de Luanda, entendeu chamar aos representantes dos mototaxistas para, junto deles, negociar o diferendo. Razão pela qual, no pretérito dia 16, sábado último, o contingente de mototaxistas não se fez presente sequer no local da manifestação. O que deu corpo, o que sustentou a presumível negociação que terá ocorrido entre estes e o governo provincial de Luanda. Diga-se que chegaram a um consenso, só por isso entenderam preterir, prescindir, se está correto, a realização da marcha. Ainda assim, o grupo de ativistas, se calhar por desinformação da negociação que terá ocorrido, por hipótese de circunstância, fizeram-se presente no local para, junto desse pessoal, marcharem. Mas eu estive, e aqui como cidadão, preocupado em saber como teria decorrido este processo e também em solidariedade aos nossos irmãos, muitos deles, nossos companheiros de luta, entendemos e assistir. Fomos simplesmente assistir a audiência em sede de julgamento sumário. Um julgamento que começou sensivelmente depois das 13 horas, salvo erro, e só terminou quando foram qualquer coisa como 21h37, o que assinalava o meu relógio. Eu vou pedir que comece a partilhar. Por favor, tira o link, partilha nas tuas redes do Facebook, nos grupos em que estás vinculado, tira o link e manda para os teus grupos do WhatsApp e faça-os acompanhar em tempo real tudo quanto vamos hoje aqui desbravar e vamos refletir em torno dos temas que trazemos aqui à ribalta. Trazemos a liça para, de forma conjunta, no âmbito da transparência, da imparcialidade, da justiça, no âmbito da verdade factual
podemos refletir em torno dos temas. Ora, os jovens foram acusados de terem cometido crime de desobediência previsto e punível nos termos do artigo 340 do Código Penal, em concurso com crime de resistência contra funcionários previsto e punível nos termos do artigo 342 do Código Penal vigente à luz da República de Angola. Vale lembrar que, do ponto de vista da moldura penal aplicável a estes crimes, para o crime de desobediência, a pena vai até 6 meses. 6 meses e com multa até 60 dias. E, em regra, as penas que chegam até 6 meses, em regra, estão convertidas em pena de multa. E os réus, no caso, acabam, de certa forma, por voltar em liberdade em casa, depois de pagar a multa. Mas já o crime de resistência contra funcionários, a moldura penal abstrata vai, ab início, nos termos do 342, número 1, até os 3 anos de prisão efetiva. Ora, é preciso aqui lembrar que, em nosso entender, e esse é o nosso ponto de vista muito pessoal, em nosso entender, e nós passamos aqui há tempos a matéria que dava conta, que assinalava como teria ocorrido, vá lá, o incidente que culminou com a morte, ou seja, com a detenção dos nossos irmãos. Nós mostramos o vídeo, passou aqui no nosso parlamento, e vimos que, e aliás é isso que constou no âmbito da produção da prova, sobre declaração do oficial da Polícia Nacional que autuou, dando ordem de detenção aos rapazes. Ele declarou dizendo que, embora, segundo ele, tivesse chamado um dos elementos do grupo por 2 vezes, salvo erro, 3 vezes, para diverti-lo que já não haveria manifestação e que, de facto, houve um processo de negociação entre o GPL e os mototaxistas. E dali chegaram a um memorando de entendimento. Daí é que havia ficado abolida a realização da manifestação. Assim sendo, então, cordiais saudações no continente e na diáspora, né? Como já o doutor me apresentou, né? É um prazer fazer parte dessa live. Muito grato. E como o doutor sabe, nós defendemos, né, a vida humana. Obviamente que os manos estão detidos nesse preciso momento e o que nos interessa é dos mesmos, porque sem a saúde nada se faz. Uhum. E hoje tivemos um dia muito difícil. Uhum. E neste momento, a ir da comarca de Viana há uns 30 minutos atrás, uhum, para constatar então como é que estão os nossos irmãos. Uhum. De manhã, a Teresa do Tanais e a doutora Rosa Mendes, que é a esposa do líder Adolfo Campos, estiveram no SIC geral. Uhum. E lá foram informados de que os maridos ou os esposos já foram transferidos para a comarca de Viana, os uhum, 4. E eu pedi a Teresa para que fosse a comarca de Viana constatar se os 4 tivessem mesmo lá ou não. Uhum.
E lá constataram que os 4 ativistas estão lá na comarca de Viana. E a doutora Rosa Mendes teve contato com o esposo Adolfo Campo. A Teresa também teve em contato com o outro. Uhum. E eu próprio também fiz todas as diligências, né? Consegui, pelo menos dos 4, consegui ter contato de um, que é o Tanaki Neutro, que é meu irmão amigo. Uhum. E ele relatou-me que eles foram transferidos de manhã da DIPIC para, ou seja, do comando provincial, ou do comando geral. Tenho dificuldade de ser comando geral ou comando provincial, aqui na DIPIC, nas Pedrinhas. Ok. Foram transferidos de manhã para a comarca de Viana. E pronto, quando chegaram lá, o líder Adolfo Campo e o Tanais estavam na mesma cela, o Pensador e o Gildo das Ruas também estavam numa outra cela. Uhum. E pronto, mas no final da tarde, ambos foram divididos. O Tanais, nesse momento, está numa cela com indivíduos estranhos. Uhum. O líder Adolfo Campos também está numa outra cela. O Gildo está numa outra cela e o Pensador também está numa outra cela. Uhum. E ambos, desde sexta-feira, que estão com a mesma roupa, nunca tomaram banho e também nunca se alimentaram assim em condições. Não estão a se alimentar porque eles negam-se a receber comida na mão de pessoas estranhas. Uhum. Tanto é que as 2 esposas que eu já frisei tiveram contato com os 2, mas não lhes foram permitidos entregar a comida. Daí que passaram o dia todo lá na comarca de Viana à espera de ordem superior. Até o momento que saímos de lá, contactamos alguém dos serviços prisionais que nos informou que, infelizmente, ainda não se baixou as ordens para receberem a comida. Só amanhã às 8 horas é que as 2 esposas ou os presos não estão permitidos roupa, menos a comida ainda. A comida podem receber, mas quem tem que desfazer chegar a comida são os agentes. Uhum. E eles dizem que não, só podem receber na mão dos familiares. Ok. Ou seja, o Tanás só tem que receber a comida na mão de pessoa que ele conhece, assim como a Rosa Mendes, assim como o Adolfo Campo também. Não tem que ser um agente da polícia ou um polícia a lhes entregar comida. Ok. Então eles disseram só amanhã que provavelmente poderão baixar as ordens que é para as esposas darem a comida diretamente. Ok. Era tudo o que queria subsidiar em prol do tema de que estamos aqui agora a analisar? Provavelmente é tudo, mas para aproveitar agora, eu queria só apelar pelo menos às autoridades e, sobretudo, os ativistas em geral para fazermos pressão, porque, pronto, os quatro ativistas não estão a receber comida. Mas nós sabemos que o Tanais e o Adolfo Campos são pessoas muito energéticas, diferentes, e também são conhecidos, diferente do Gildo das Ruas e o outro ativista que é o Pensador. Sim, os 4 estão a muitas dificuldades e muitas necessidades. Então, daí que apelamos às autoridades a permitirem que pelo menos 4 ativistas recebam comida, porque estão a passar mal, segundo o que o Tanais me reportou, estão mesmo a passar mal, pelo menos que chegue a comida e roupa na comarca de Viana, nesse preciso momento. Ok. Ficou, de resto, a participação de Simão Cativa, que está a relatar as últimas evidências do processo que deu lugar à condenação por 2 anos e 5 meses de Tanais Neutro, Adolfo Campos e companheiros de luta. Está a dizer que os direitos dos presos estão a ser visível e drasticamente violados.
não obstante estar em conflitos com a lei, mas a única coisa que lhes é vetada é o direito de livre circulação. A liberdade é que está em causa, mas não está em causa o direito de alimentação, não está em causa o direito de tratamento com dignidade humana, não está em causa o direito a ser, tratado com o devido cuidado em prol da vida. Que está em causa é também a necessidade de se respeitar a ríspida aquilo que são os comandos da Constituição no domínio dos direitos fundamentais dos presos. Portanto, o preso não é menos humano, não é menos pessoa humana do que qualquer outro que, por hipótese, não esteja ainda em conflitos com a lei. Dizer que qualquer um de nós pode estar na condição desses nossos irmãos. Pode ser um ministro, pode ser um general, pode ser um comissário, um governador, quiçá um dia um presidente da República. Pode sim também fazer parte do banco dos réus. Aliás, o próprio juiz que julga também está sujeito a sentar ao banco dos réus. O procurador que, em regime regra, acusa também está sujeito a sentar no banco do réu. Qualquer um de nós é um possível candidato. Se ferir gravemente a lei e tipificar-se como crime, o seu ato pode também experimentar o banco dos réus. Portanto, nós queremos apelar às autoridades de direito, nos termos da norma, do artigo 340, possa aqui rapidamente dispor o que diz a lei do Código Penal relativamente ao crime de desobediência. Repara, norma do artigo 340, desobediência, epígrafe. Número 1, é punido com pena de prisão de 6 meses ou com multa até 60 dias quem faltar a obediência devida a ordens ou mandados legítimos, regularmente comunicados por autoridades ou funcionários competentes que, de acordo com as prescrições legais, sempre que, a linha A, existir um preceito legal anterior que, no caso concreto, culminar o incumprimento da ordem ou mandado como crime de desobediência. A linha B, no caso de não existir o preceito legal referido na linha anterior, a autoridade ou funcionário advertir o agente de que o incumprimento da ordem ou mandado implica a prática do crime de desobediência. Está a ver? Aqui, neste quadrante da linha B, do número 1, do 340, ele diz que, no caso de não advertir o agente de que o incumprimento da ordem, ou seja, no caso de não existir o preceito legal referido na linha anterior, no caso da linha A, a autoridade ou funcionário advertir o agente, está vendo? Advertir o agente, no caso do infrator, de que o incumprimento da ordem ou do mandado implica a prática do crime de desobediência. Não sei se isso, no concreto, terá existido. Mas o que nós podemos apurar no âmbito, em sede de julgamento, nas palavras do declarante, é que ele primeiro falou com um dos membros integrantes do grupo, chamou a atenção para se recolherem e saírem do local, porque os motoqueiros já não haviam de aparecer em razão do possível acordo, memorando de entendimento que chegaram com o governo provincial de Luanda. Fez-lo isso, segundo ele, por 2 vezes ou 3, e ainda assim os nossos compatriotas não saíram do lugar. Mas importa aqui questionar. Será que o indivíduo, porque ele não fala para o grupo todo, ele fala para um dos membros manifestantes, será que este membro, depois de lhe ser dado a palavra de retirada, comunicou aos demais? Porque aqui podemos chamar a colação o princípio da não transmissibilidade da culpa ou da não transmissibilidade do crime. E, em homenagem ao princípio da graduação, da responsabilidade da culpa ou do crime, como podemos aqui chegar a uma conclusão de que todos eles, para este crime em concreto, que é o crime de desobediência, de facto falharam e deviam naturalmente, nos termos da lei, ser responsabilizados? Não ficou provado de que ele falou para todos. Ele disse que falou para um deles. Resta saber se este indivíduo
comunicou todos eles para que, de facto, depois da palavra dada, da ordem, do agente da autoridade dada, eles haviam de se recolher ou não. Mas, por hipótese de circunstância, vamos tentar admitir que possivelmente o crime de desobediência pode ter acolhimento dos factos subsumido ao direito para lhe ser aplicado a moldura penal de que aqui vem tipificada. 6 meses. Por hipótese, suponhando de que houve, de facto, um crime de desobediência, a moldura penal seria de 6 meses de prisão. Naturalmente, que ela admite conversão da pena de prisão para a pena de multa. Portanto, se fosse esse o entendimento, afastaria-se, no caso concreto, o crime de resistência contra funcionários. E diz a norma do 342, nos termos do número 1 seguinte a citar. Quem repara os elementos constitutivos do tipo legal. Se os elementos que formam ou preenchem o tipo legal não tiverem devidamente constituído, não se pode chamar a colação, não se pode avocar esse crime para imputar aos manifestantes. Ora, número 1, quem por meio de violência, um primeiro elemento fundamental, é preciso, para haver resistência, é preciso que os manifestantes reajam com violência. Quem por meio de violência ou ameaça de violência, ameaça de quê? De violência, opuser resistência a um funcionário ou um membro de força militar, militarizadas, ou de segurança ou ordem pública, para os impedir de cumprir um ato legítimo relativo ao exercício das suas funções, é punido com pena de prisão até 3 anos ou com a de multa até 360 dias. Repare, em nosso entendimento da leitura feita e por termos acompanhado todo o processo de produção do prazo em sede de julgamento, com todo o respeito e todo o mérito de que merece o tribunal, sem querer desmerecê-lo, não encontramos acolhimento nenhum para que o crime de resistência lhes fosse aplicado. O nosso entendimento muito pessoal e no uso da liberdade de expressão com o máximo de respeito é que o tribunal mostrou-me, pareceu-me que andou mal. O tribunal forçou, no nosso entender, chamar a colação o 342, crime de resistência contra funcionário, porque entendeu, essa é a nossa leitura muito pessoal, que se somente se afastasse esse crime e somente considerasse o crime de desobediência, certamente a moldura penal abstrata a lhe ser aplicada seria somente de 6 meses. Para eles seria pouco. O que na ótica do tribunal que me fez crer é que seria pouco tempo. Como também os nossos compatriotas, diga-se a bônus da verdade, têm já algumas passagens policiais de detenções de outras ocasiões sobre o mesmo objeto de discussão em razão da matéria judicial. Então, agrava a situação. Mas a desobediência somente, pelo que eu pude apurar, não seria suficiente, na ótica do tribunal, para lançar mão a uma medida corretiva, consentânea, que pudesse, naturalmente, levar os nossos irmãos a, não quero pensar, a temer a justiça, a temer, se calhar, voltar às ruas. Não quero pensar que se tratou de uma condenação dissuasória, intimidatória. Vá lá. Mas, se calhar, vá lá, o tribunal entendeu que queria melhor corrigir a conduta que, na sua ótica, está aquém da expectativa do preceito legal. Ora, se for esse entendimento, eu acho que ainda assim o tribunal, em nosso entender, agiu fora daquilo que a lei tipifica dos elementos constitutivos do tipo legal de que eles foram acusados. Porque o vídeo demonstra, e o oficial da polícia foi
muito categórico. E penso que nosso entender esteve bem, porque notava-se claramente que fazia um esforço de falar com verdade e com justiça. Portanto, em nenhum momento ele disse que os manifestantes agiram com violência. Em nenhum momento ele disse que os manifestantes resistiram à ordem dada pelo agente da autoridade. Mas em todo momento ele dizia que quando vieram os dois patrulheiros para dar ordem de detenção, automaticamente os nossos compatriotas puseram-se, deitaram-se ao chão e para quê? Eles mesmo disseram, para não representar uma possível mensagem de resistência ou de confronto contra as autoridades, eles se imobilizaram, deitaram-se ao chão e passaram a mensagem de que eles não estão ali para entrar em atritos com os nossos irmãos polícias. Só por essa razão é que tanto eles, tanto a própria polícia, quase que não se resistiu. Até por parte da própria polícia, fortes indícios de agressão visível contra eles. Se calhar, um ou outro caso que terá passado, despercebido, mas quase que não se resistiu. Por se assim não fosse, a partir daquele momento em que a polícia desce da viatura, da ordem de detenção, e eles se pusessem a resistir ou a confrontar os agentes da autoridade, eles seriam ali mesmo, começavam a receber o corretivo a partir dali. Eles seriam vilipendiados fisicamente a partir dali. Não ocorreu. Não sei com que argumento de razão, com que fundamento de lei e factual o tribunal encontrou a possibilidade de chamar a colação a norma do 342 para agravar a medida penal abstrata de que se a eles lhe foi imputada. Desculpem, com todo o respeito possível, não havia elementos de lei para agravar a pena com o crime de resistência contra funcionários.